Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui. Aproveitar a sua visita para a gente verificar a resolução de mais um exercício envolvendo o cálculo de área de triângulos. Olha só, já que vamos calcular a área, um dos conceitos de área diz que a área é o espaço interno de qualquer figura geométrica plana. Então, qualquer figura geométrica que nós estivermos trabalhando, a área é o espaço interno. Hoje, nós vamos falar especificamente sobre o triângulo. Olha aí, ó. E a área interna do triângulo, essa área interna aqui, esse espaço interno, que é a área que nós vamos calcular. Então, a área é o espaço interno. Esse espaço interno é o que estaremos calculando quando calculamos a área de um triângulo. E, já falando em triângulo, um dos conceitos de triângulo diz que triângulo é uma figura geométrica que possui 3 lados e 3 ângulos internos. Olha lá, possui 3 lados, 1, 2, 3 e 3 ângulos internos. Aí, essa é uma da descrição aí, né? Uma das descrições para triângulo. Então, sobre o triângulo é que vamos trabalhar. Agora, o que tem de complicado para calcular a área de triângulo é que você tem mais de uma maneira de calcular. Aqui eu estou listando 4 para que você conheça. Olha, a área do triângulo pode ser calculada dessa maneira, dessa ou dessa. E aí compete a você identificar qual delas é a mais aplicável no seu caso. Olha só, essa aqui é a tradicional. Diz que a área do triângulo pode ser calculada como a metade da base vezes a altura. Ou ainda, a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2, que é a metade da base vezes a altura. A metade da base vezes a altura. É a mesma coisa, né? Então, essa fórmula ela é indicada quando você tiver um triângulo. Olha lá. E nesse triângulo, você saber, se tiver o conhecimento da base e tiver também aqui, ó, o valor da altura. Se você tiver a base e tiver a altura, fácil. É só aplicar essa fórmula tradicional. Legal? Agora vamos imaginar que você não tem a altura. Ó, se você não tiver altura, já não dá mais para você aplicar direto essa fórmula de base e altura. Tem que buscar um outro caminho. Vamos imaginar então que você não tem altura, mas você tenha esse lado A, esse lado B e esse lado C. Quando você conhece os 3 lados, você não vai usar a base e a altura. É legal você usar essa fórmula, que é conhecida como fórmula de Heron, que usa o semiperímetro e os lados A, B e C, que nós conhecemos aqui. Legal? Então, nós deixamos já postado uma videoaula tratando dessa informação. Quando usar base vezes altura. Então, hoje, nós não vamos trabalhar esse método tradicional, porque já foi postado numa videoaula anterior. Depois, nós postamos essa fórmula, que é a fórmula de Heron. Também temos aí uma videoaula específica, né? Falando sobre a fórmula de Heron. Então, a fórmula de Heron já foi trabalhada. Fórmula de Heron, quando conhecer os 3 lados do triângulo. O que temos que trabalhar hoje, que podemos trabalhar hoje, é essa fórmula, conhecida como meio obsceno, para facilitar a jeito de gravar, né? Então, popularmente, essa fórmula diz que a área do triângulo pode ser calculada como a metade do lado B vezes o lado C vezes o seno do ângulo θ, que é o ângulo formado por esses 2 lados. Mas para facilitar, na hora de lembrar essa fórmula, é conhecida como meio obsceno, ou a área do triângulo é B vezes C vezes o seno do ângulo dividido por 2. É a mesma coisa, né? Só que aqui fica fácil de gravar. A área do triângulo é meio obsceno. Tá legal? Tranquilo? Então hoje vamos trabalhar com essa fórmula. E na próxima postagem, na próxima videoaula, vamos calcular a área do triângulo como sendo a metade de um determinante. É uma outra situação, né? Então hoje temos que trabalhar essa fórmula do meio obsceno. Vamos lá, ó. Para usar essa fórmula, o que temos que conhecer? 2 lados do triângulo, o lado B e o lado C. Por exemplo, ó, esse triângulo aqui, conhecemos 2 medidas. Aqui diz que tem 5
centímetros, aqui diz que tem 12, e entre esses dois lados um ângulo de 30 graus. Perfeito! Se nós chamarmos esse lado de B e esse lado de C, olha, tem o lado B, tem o lado C e tem o ângulo que esses dois lados formam. Então, tem o lado B e o lado C e tem o ângulo formado por esses dois lados. Vamos calcular a área desse triângulo utilizando então essa fórmula do meio obsceno. Olha, a área desse triângulo pode ser calculada como meio bisseno. Tá aí. Ó, agora, substituindo esses valores, a área desse triângulo está aqui, ó, vai ser calculada então como sendo a metade do lado B. B é esse que tem 5 centímetros, no nosso caso, vezes o lado C. O lado C, no exercício aqui, 12 centímetros, vezes o seno do ângulo, formado por esses dois lados. Esses dois lados, o de 5 centímetros e o de 12, formam entre eles um ângulo de 30 graus. Então, vezes o seno de 30 graus. Viu? Tranquilo de ser aplicado dessa forma, né? Conhece dois lados e conhece o ângulo que esses dois lados formam entre si, meio obsceno é indicado para calcular a área do triângulo. Vou apagar aqui a fórmula, porque ela já está ali. Tá legal? Agora, o que temos que saber para aplicar essa fórmula, você percebe que aqui aparece o valor de seno. E seno costuma assustar a gente, né? Só que nesse caso, é legal você ter em mente, pelo menos os ângulos notáveis. Lembra dos ângulos notáveis? Veja só, seno e cosseno. Os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Normalmente, o que se pede por aí, quando você conhece esses três ângulos, já é o suficiente para resolver o exercício aplicando esse método meio obsceno. Você lembra como é que era? O ângulo de 30, 45 e 60? Era fácil de descobrir, né? Era 1, 2, 3, 3, 2, 1, não era? Tudo sobre 2, era assim, ó. E depois a raiz vai no 2 e também no 3, vai no 2 e também no 3. Lembra daquela musiquinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, né? E aí segue, ó. Aí, com essa musiquinha, dá para montar a tabelinha aí dos ângulos notáveis, ó. É só um rascunho, só para você ter ideia do que pode ser feito. Nesse exercício aqui, vamos usar essa tabelinha. Ó, a área desse triângulo será a metade, B vezes C, dá até pra gente resolver já, né? 5 vezes 12 vai dar quanto? 60. Vezes o seno, vamos trocar já. Quanto que é o seno de 30 graus? Olhando essa tabelinha de ângulos notáveis, seno de 30 graus está aqui, ó, 1/2. Então, no lugar do seno de 30 graus, vai entrar 1/2. Olha só, a área desse triângulo vai ser 1 vezes 60, 60. 60 vezes 1, 60. Embaixo, 2 vezes 2, 4. 60 dividido por 4, 15. Aí, ó, 15 centímetros quadrados é a área desse triângulo aqui, ó. Aqui internamente, esse triângulo tem uma medida de 15 centímetros quadrados. Você viu? Fácil aplicar, né? A forma do meio obsceno quando você conhece dois lados. Vamos trabalhar esse outro triângulo aqui, ó. Vamos dar aqui uma separada. Olha só, usamos 30 graus. Vamos usar agora quando você conhece dois lados e o ângulo de 60 graus. Esses dois lados formam entre si. Então, conheço dois lados e conheço o ângulo, fácil, ó. Chamo um lado de B, o outro de C, e aí eu posso dizer que a área do triângulo pode ser calculada como meio bisseno. Aí, ó. Ou, popularmente dito, né? Meio obsceno. Aí é só substituir. A área desse triângulo pode ser calculada como a metade de B e C. Olha, nesse caso B vale 6 e C vale 6. 6 vezes 6, o seno desse ângulo aqui, ó. E é o seno do ângulo θ, que nesse caso o ângulo tem 60 graus. Olha só. Agora basta substituir o seno e aí é só calcular normalmente, ó. A área do triângulo vai ficar, então, se quiser adiantar, 1 vezes 6, 6, 6 vezes 6, 36. E aqui embaixo tem 2, olha lá. Isso vai multiplicar o seno de 60 graus. O seno de 60 graus está aqui, raiz quadrada de 3 sobre 2.
né? É só trocar. Então, pela raiz quadrada de 3 sobre 2. Enfim, a área desse triângulo facilmente calculada, ó, 36. Aqui dá até para fazer assim, né? Ó, 36, quer ver? Só para facilitar, 36 vezes a raiz de 3, 36 raiz de 3. 2 vezes 2, 4. Se quiser, 36 dividido por 4 vai dar 9. Tá aí, 9 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Você viu que fácil, né? Conhece dois lados e conhece o ângulo que esses dois lados formam entre si, meio obsceno é o melhor caminho. Olha, pegamos um de 30, um de 60, vamos pegar um de 45 agora. Ó. Lembrando, ó, ângulo de 45 graus, o seno dele vale raiz quadrada de 2 sobre 2, tá legal? Nós vamos apagar aqui e usar esse valor. Ó, para poder ganharmos espaço, vamos fazer um outro triângulo usando o ângulo de 45 graus. Vamos separar aqui e vamos montar um outro triângulo aqui, ó. Nesse triângulo, nós vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui uma medida qualquer. Aqui, ó, vamos imaginar que tenhamos 45 graus, tá legal? Que é o que faltou, né? Tá aí, ó. Então, se nós falarmos que esse lado aqui, por exemplo, um medida qualquer, que aqui tenha o valor de 3, vamos fazer um valor mais difícil, ó. 3 raiz quadrada de 2 centímetros quadrados, e que aqui tem a medida de 6, aliás, centímetros, né? Nada de quadrado, olha lá, ó. Eu estou chegando ao final. Então, esse lado 6 centímetros, esse lado 3 raiz quadrada de 2 centímetros. E que esses dois lados formem um ângulo de 45 graus. Aí, conhecemos dois lados e o ângulo que esses dois lados formam. Para calcular desse triângulo, meio obsceno é o caminho, é o mais indicado. Ó, se nós chamarmos esse lado de B e esse lado de C, a área desse triângulo pode ser calculada como metade do lado B vezes o lado C, vezes o seno do ângulo θ aí, que vai ser variável, né, para cada exercício, BC e o ângulo. Nesse caso, a área do triângulo é meio obsceno, a forma de gravar. Substituindo, ó, a área desse triângulo será a metade de B. B, nesse caso, vale 6, e C, 3 raiz quadrada de 2. E agora, seno do ângulo θ. Lembra? 45 graus. Naquela tabelinha que nós apagamos, valia raiz quadrada de 2 sobre 2. Todos os valores foram trocados, agora é só aritmética pura. Ó. A área do triângulo é 1 vezes 6, 6, 6 vezes 3, 18. Então fica 18, que vai multiplicar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, vai dar uma raiz quadrada. 2 vezes 2 vai dar 4. E embaixo nós temos 2 vezes 2, também é 4. Olha só, eu tenho então 18 vezes a raiz quadrada de 4, 2. E embaixo nós temos 4 no denominador. Olha, chegando ao fim, a área desse triângulo, 18 vezes 2 vai dar 36 e divide por 4. 36 dividido por 4 vai dar 9. 9 centímetros quadrados é a área desse triângulo que construímos. Você viu? A área de triângulo é fácil calcular, né? O que você tem que fazer é observar quais são as informações que você tem e ver qual é a fórmula mais indicada. Se você tiver dois lados e tiver o ângulo entre elas, tranquilo. A fórmula indicada é a do meio obsceno. Um grande abraço, até mais.